Boa noite, pessoal! Bem-vindos à LZ Live, mais uma live da LZ. Começando o nosso projeto aqui na segunda-feira, estamos indo para a nossa live de número 14. Muito honrado de receber um cara que eu admiro demais, um super profissional, uma referência hoje no mercado em Minas Gerais e não só em Minas Gerais, né? É um cara que tem um impacto muito forte no mercado de lazer e entretenimento, que é o Samuel Lloyd. O Samuel é diretor do Mineirão, é diretor também da Urbia, que cuida do Parque do Ibirapuera em São Paulo, eu vou falar um pouquinho mais disso. E, assim, certamente um dos mercados mais impactados com o coronavírus é o mercado de entretenimento e lazer, né? A orientação das instituições da saúde é não haver aglomeração, obviamente qualquer tipo de evento ele está vetado nesse momento. Então, como que ele tem visto isso hoje? Qual que ele acha que vai ser o impacto nesse segundo semestre, no futuro? Quais são as alternativas que no mundo estão sendo trazidas, né? Enfim, muito bem-vindos. Hoje, dia 13 de abril, são 8 horas e 1 minuto agora, e vai ser um prazer recebê-los aqui para a nossa live. Muito honrado, José Felipe Diniz, grande Zé Felipe, obrigado. Grande Rafa também entrou, Paty, Jacira, já estamos comunicando aí as pessoas que a nossa live vai começar. E eu, daqui a pouquinho, assim que o Samuel entrar, eu já convido ele aqui. Nessa semana, amanhã, nós vamos receber o palestrante, consultor de vendas, Rodrigo Dabés. Vai falar sobre neurovendas, né, como vender neste momento de crise. Na quarta-feira, a gente recebe o advogado e também presidente da Câmara Brasil-China, Daniel Manucci, vai falar o que a gente pode aprender um pouquinho com a China, né? A China já está num estágio diferente do Brasil em relação ao coronavírus, vai falar um pouquinho dessa experiência dele. Na quinta-feira a gente recebe a Marcela Gomide. Marcela Gomide é fisioterapeuta do Minas, vai falar um pouco de como equilibrar corpo, mente e alma, né? Nesse momento que é tão importante. Meu convidado já entrou, dá-lo aqui para entrar junto com a gente. E na sexta-feira a gente recebe o chefe Gustavo Castelo, do Buffet Gustari, outro mercado muito impactado. Bem-vindo, Samuel! Tudo bem? Ué, o que é isso? Esse fundo seu tá maravilhoso para nossa live, eu adorei. Você sabe que eu tenho um cenógrafo em casa, né? Então Pois é. Um grande beijo pro Thiago, isso aí facilita bastante mesmo. Pois é, mas na verdade eu escolhi esse canto da casa, porque se eu virar um pouquinho a câmera é o bar, eu acho que não pega tão bem. Não, gostei deste canto sustentável da casa, ficou muito bacana. Estava contando para o pessoal as lives dessa semana e fechando na sexta-feira, nós vamos receber o chefe Gustavo Castelo, que é do Buffet Gustari, e vai mostrar as alternativas para o mercado de buffets e restaurantes nesse momento também. Ô Samuel, já falei um pouquinho de você aqui pro pessoal, né? Muita gente conhece você, estava falando a minha admiração, você é um profissional que merece todos os parabéns por tudo que você revolucionou no Mineirão, né? Nós que somos do mercado de comunicação, do mercado de marketing, do mercado comercial, a gente vê nitidamente essa transformação do Mineirão nos últimos anos, passando, né, de apenas um estádio para jogos de futebol e tendo muito mais, né? Sendo realmente um espaço de cultura, de lazer, de shows, de entretenimento, um espaço multiuso de verdade. Isso nos dá muito orgulho, porque todo mundo que é mineiro tem um orgulho muito grande do Mineirão, já teve alguma experiência do Mineirão, né? Grande parte já teve em algum jogo, em algum evento do Mineirão, isso é muito bacana. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço. Essas lives têm sido frequentes hoje em dia, né? Então eu estou me adaptando a isso. Eu não era desse mundo das lives, não, mas estou gostando da história. Acho que é importante o que você citou. O próprio Mineirão traz muito aprendizado, né? O Mineirão estava num momento muito ruim em 2015, depois de um 7-1 que destruiu a imagem do estádio, né? O Mineirão foi reformado para a Copa do Mundo. E esse grande momento já tinha passado, e aí o que seria, né, do Mineirão? Naquele momento, os jornais falavam só de elefantes brancos. O que serão dos elefantes brancos da Copa? Eu acho que hoje ninguém nem lembra disso quando pensa no Mineirão, né? Acho que o Mineirão conseguiu se transformar entre 2016 e 2019, né?
Então, acho que muitos dos aprendizados que a gente está tendo agora do Covid serão muito aplicados também nessa reinvenção do mercado de entretenimento, né? A gente teve que reinventar o Mineirão e agora tem um outro desafio que está levando o mercado a uma grande crise. Então, com certeza, nós vamos aproveitar um pouco desse passado. Mas acho que, não sei se você falou também, acho que para quem ainda não me conhece, além de ser diretor do Mineirão, eu também sou diretor da Urbia Parques Urbanos, que é a nova gestora dos parques em São Paulo, inclusive o Parque Ibirapuera, que além de ser um parque ambiental e esportivo, a gente também tem espaços de eventos lá dentro, como a Oca, né, que é um espaço maravilhoso para exposições. A gente tem o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que vai abrigar um museu e também foi sede do São Paulo Fashion Week no ano passado, provavelmente vai ser esse ano, se tivermos São Paulo Fashion Week esse ano, vai ser também sede. Então, esses são alguns dos eventos que a gente também toca lá em São Paulo. Então, trabalho não falta e ambos os negócios estão parados nesse momento, né? A gente fechou o Mineirão no dia 16 de março, ainda antes dos decretos. A gente entendeu que, na nossa responsabilidade social, a gente precisava fechar o estádio, porque a gente já tinha casos em São Paulo, né, muito mais forte do que aqui em Minas, que chegou um pouco depois. Mas a gente entendeu que se tivesse um grande evento naquele final de semana, as chances da gente espalhar esse vírus para muita gente seriam enormes, né? E quando a gente fala muita gente no Mineirão, a gente fala de 60 mil pessoas, né? Então, não é brinquedo. Então, diante disso, a gente resolveu fechar o estádio, né? Claro, você está certo. Os parques em São Paulo foram fechados um pouco depois, né? Cerca de 2 semanas depois, o prefeito autorizou o fechamento do Parque Ibirapuera, e, na verdade, de todos os parques. E as pessoas perguntavam, mas por quê, né? Por que fecharam os parques? As pessoas precisam tomar um sol, as pessoas precisam de ar livre, né? Realmente, mas o problema é que a forma como esse vírus ele se transmite até pelo ar, né? Dependendo se você está fazendo uma corrida, você deixa um rastro de vírus. Os banheiros, os bebedouros, né? São todas áreas de contato e que fica inviável para o poder público ou para qualquer concessionária ficar limpando o bebedouro a cada vez que alguém vai beber água, né? Então, claro, a gente não conseguiria manter esses espaços abertos. Certíssimo. Eu citei rapidamente a Urbia, mas você deu uma aula aqui para a gente, para quem não conhecia o projeto, bem bacana. Pessoal, quem quiser fazer perguntas ao Samuel, fique super à vontade. Você pode fazer as perguntas no comentário ou ao lado do comentário tem um pontinho de interrogação onde você faz a pergunta lá também. Muita gente pergunta depois se a live fica visível, né? Assim que a gente termina a live, a gente compartilha no Instagram. Você pode acompanhar pelo Instagram da LZ ou depois no YouTube da LZ. Mais ou menos 3, 4 dias depois a gente sobe para o YouTube e a gente está tendo um retorno muito legal porque são assuntos diversos com pessoas muito legais. Bom, primeira pergunta, você já começou a responder, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dela. Assim. Qual você acha que vai ser o impacto? Como que você está vendo? Você, acho que foi no início do ano, Samuel, você postou um vídeo no seu LinkedIn, nas suas redes sociais, mostrando todos os recordes do Mineirão em 2019, que foi um ano fantástico, né? E eu fico muito triste de você não conseguir, talvez, continuar esse recorde, mas por um bom motivo, né? Assim, por um motivo justo, né? Por um motivo que a gente entende por que está acontecendo, né? Sim. Realmente, 2019 foi o melhor ano da história do Mineirão. A gente teve 261 eventos e mais de 40 jogos. Foi um ano tão positivo que a gente resolveu contratar um estudo do IPAD, que é o Instituto de Administração lá da UFMG, de pesquisa, né? E o IPAD, e a nossa pergunta para o IPAD era: tá bom, eu entendi que o Mineirão é um sucesso para nós, né, que somos administradores do estádio, né, para a imagem da marca, mas qual que é o impacto desse estádio para Minas Gerais e para Belo Horizonte? Então, esse estudo foi desenvolvido pelo IPAD, a gente já tem agora, durante um ano, o IPAD, então, acompanhou todos os nossos eventos, os nossos jogos, e, no final, a gente chegou a um grande número de qual é o impacto econômico do Mineirão nos eventos da cidade, na economia de Belo Horizonte. E a gente chegou num número que nos assustou. Para você ter ideia, para reformar o Mineirão para a Copa do Mundo, foram gastos, o contrato é de 677 milhões de reais, né? O Estado paga isso ao longo de 25 anos para nós, né? Que é a concessionária em função dessa obra.
Para você ter ideia, em menos de um ano de operação do Mineirão, nós geramos 730 milhões de reais de volta para a economia. Né? Então, a gente vê que o impacto positivo do Mineirão, e aí o estudo ele vai ser completo até chegar a retomar 2012, quando o estádio ficou pronto até hoje, nós vamos entender com modelos econômicos qual foi esse impacto da economia né, na reforma do Mineirão. Muitas coisas você falou aí, as pessoas percebem hoje que Mineirão traz de volta uma programação cultural muito intensa, além dos jogos de futebol. E a gente tinha preparado para esse ano realmente um calendário maravilhoso. Nesse último final de semana de Páscoa, a gente pôde ver o Andrea Bocelli, direto do Omo de Milão, né? Foi uma oração maravilhosa. Era uma das atrações previstas para esse ano, que me deixou muito triste de vê-lo lá e não poder recebê-lo aqui em Belo Horizonte. Além disso, a gente tinha programado para esse ano jogos de Cruzeiro e Atlético. Né? Não sei se você viu, o Atlético, depois de muitos anos, né, escolhendo o Independência como casa, tinha optado por ter o Mineirão como casa. Então, seria um ano ainda muito mais emblemático de ter todos os jogos do Atlético, todos os jogos do Cruzeiro e ainda muitos eventos. Só de festivais de música nós tínhamos agendados para esse ano 20 festivais. Nossa. O nosso problema era como é que eu vou fazer caber isso tudo na agenda. mas realmente era um problema bom de resolver. Hoje nós temos um problema muito difícil de resolver, que é como que a gente para esse gigante, né? O gigante está hibernado, nós colocamos nossos funcionários em casa, né? A gente tem ainda segurança patrimonial, uma parte de manutenção, mas realmente a grande parte da equipe está em casa. Mas o nosso negócio ainda é entreter, né, as pessoas. Então, o que a gente resolveu fazer foram duas coisas. Primeiro, que era alinhar o Mineirão a esse momento de solidariedade. Então, nós colocamos o estádio à disposição das autoridades, caso quisessem fazer um hospital de campanha nas dependências do estádio. Ainda não aconteceu, mas eu acredito que, se precisar, o estádio será utilizado. E a outra coisa é alinhar as nossas mensagens de solidariedade. Não sei se vocês viram na televisão. São sensacional. Hoje, né? A gente está agradecendo aos profissionais de saúde. E, na verdade, hoje a gente abriu para a população em geral que postar com o hashtag Tamo Junto Isolado a possibilidade de mandar uma mensagem para alguém querido, né? Que está trabalhando agora nesse período de pandemia enquanto a gente fica em casa, né? E a nossa dificuldade hoje é divertir em casa, né? Acho que a dificuldade a gente nunca achou que ia ter tanto tempo livre. No meu caso, eu nunca achei que meu tempo livre seria tão ocupado com lives. Mas está interessante isso. Mas está interessante. Então, o impacto realmente é muito grande. A gente sabe que, se em um ano o Mineirão devolveu para a economia 730 milhões de reais, e isso não conta, por exemplo, com o que fica com o estádio, né? Então, isso é um impacto direto em terceiros, em outras empresas, em produtores, em outros negócios. Então, a gente entende que isso tem um impacto no PIB de Belo Horizonte. Então, essa é a grande preocupação. Agora, o momento pós-Covid é que é o mais difícil de prever, né? Porque a gente não sabe se o pós-Covid é daqui a uma semana, um mês, um ano, né? A gente já tem aí algumas organizações internacionais prevendo que a volta dos grandes shows, grandes aglomerações aí para 30, 40, 50 mil pessoas acontece daqui a 12 a 18 meses. Então, isso é um problema que realmente nos aflige. A gente tem todos que tentar segurar essa epidemia para que a gente não tenha um problema inicial e tentar formas de se reinventar, né? O mercado de entretenimento já tem mostrado alguns exemplos disso e também, aliado à solidariedade, a gente tem visto as lives dos artistas, né? Você deve ter assistido alguma, né? Já vi do Bruno e Marrone, Gustavo Lima, aquela gente, a cantora... Marília Mendonça. Marília Mendonça, foram ótimas. Pois é, todos eles estavam agendados para shows do Mineirão esse ano, né? Então, inclusive, todos no primeiro semestre já teriam alguma oportunidade. No caso do Gustavo Lima, tinha o Boteco, já também marcado para o segundo semestre. A gente tinha o Vila Mix, que era para ter acontecido no dia 4 de abril. Então, toda vez que eu vejo uma live dessa, eu fico feliz pelo artista estar se reinventando e eles conseguiram alinhar a questão da live a uma questão de solidariedade. Então, nós também do Mineirão estamos participando, apoiando o projeto Fome de Música, que quem não conhece, eu recomendo que entre no site para dar uma olhada,
porque é um jeito da gente se divertir, mas também ajudar. A gente entendeu que nesse momento inicial as empresas entraram em pânico. Você deve ter visto isso na LZ também, né? Sim. Que as empresas, o que vai acontecer? Eu vou conseguir vender, eu vou conseguir bater minha meta, eu vou conseguir segurar a minha equipe, os meus talentos. Essa era a grande questão que todo mundo colocava, né? E eu acho que todo mundo está tentando se reaprender, mas todo mundo numa intenção de manter as pessoas, né? De não demitir. Eu acho que isso é louvável. A gente teve outros momentos de crise no passado em que as pessoas eram descartadas, né? Eram demitidas. A primeira ação da empresa era cortar o quadro de funcionários. E a gente já vê hoje um aprendizado em relação a isso, porque para a gente ressurgir das cinzas depois, a gente precisa dos talentos. E essas pessoas é que vão mover essa transformação. Então, muito importante manter o time. Difícil, mas importante tentar, né? Com certeza. Você respondeu um pouquinho da pergunta que foi inserida aqui pelo Gui Gomes, tá, Gui? Ele respondeu, né, como você acredita que será a retomada dos grandes eventos, você falou um pouquinho disso, e a Claudinha Cavalcante também perguntou exatamente, né, que a ABREP, a Associação dos Eventos, né, em entrevista, disse que os grandes shows podem demorar 18 meses para retornar, e que as lives seriam uma opção nova de entretenimento. Você acha que para os shows o retorno seria tão longo assim? Eu acho que é dificílimo prever. Qualquer coisa agora é uma especulação, né? Então, acho que assim, enquanto não temos os grandes shows, vamos curtindo as lives e ajudando aí o Fome de Música, que é um projeto espetacular de produtores também, né? Pessoas que poderiam estar aí desesperadas porque o meu show não vai acontecer, resolveram se movimentar para ajudar as outras pessoas e tentar acabar com a fome mesmo no país, né? Entendendo que esse momento vai ser ainda mais difícil para as pessoas que estão aí em situações de vulnerabilidade. Agora, o que eu acho que vai acontecer na volta do entretenimento? Então, eu acho que é o seguinte, a gente vai começar com alguns eventos de negócio primeiro, a gente deve voltar a ter algumas reuniões menores para 20, 30, 50, 100 pessoas. Algumas feiras podem voltar com algum tipo de precaução, né? Porque a gente entende que, se a gente olha para trás, né, os legados das grandes crises, se eu pego a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente tem o Sistema S, né? O Sistema S, FIENG, Fiesp, FEComércio. Essas estruturas elas foram criadas exatamente para reconstruir o país no pós-guerra. E o jeito que elas fazem isso, basicamente, é com educação e conectando as pessoas, né? Então, preparam a mão de obra para a indústria e também preparam os grandes empresários a se conectarem e fazer negócio. Então, esse é o jeito que o mercado volta. O entretenimento, gente, ele volta por último nessa cadeia. Não tem muita chance de ser diferente. E isso inclui o futebol. Então, o que eu acredito que vai acontecer nesse mercado é que a gente deve voltar com os jogos de futebol pela televisão antes de voltar com os jogos de futebol para o público nos estádios, né? Assim como a gente deve voltar com os parques abertos ao público, mas sem as grandes aglomerações, né? No Ibirapuera, por exemplo, a gente tem grandes eventos para 15 mil pessoas, né, na arena externa do auditório. Esses eventos eles devem demorar um pouco mais para voltar, né? Você acredita que volta esse ano? Essa pergunta é de prova, né? Mas assim... Eu vou te falar o seguinte, nós que estamos esperançosos, estamos preparando um Natal maravilhoso, porque eu acho que o Natal desse ano vai ter um sentido muito especial para as pessoas, né? Acho que todo mundo vai sair mais solidário desse momento. Eu também acredito que haverá uma mudança, independente de quando vai voltar o entretenimento, nós vamos voltar algumas décadas em termos do jeito que nós preparamos os eventos hoje, né? Quando você olha para um evento no Mineirão, eu tenho, sei lá, 5 setores diferentes. Eu tenho camarote Vila Mix, eu tenho camarote não sei das quantas, eu tenho outro camarote, área VIP, não sei o quê, e tenho a pista também. Eu acredito que os eventos na volta, eles serão eventos um pouco mais simples, no sentido de eu não tenho tantos setores, eu tenho um palco e eu tenho um grande público, todo mundo compartilhando aquele mesmo espaço, sem a história do open bar, porque eu tenho ingressos mais baratos e consome quem quiser, né? Então, eu acho que a tendência que a gente tem de um mercado que volta precisando se fortalecer e de uma economia ainda tentando se reerguer. Então, a ideia são... Os eventos que vão fazer sucesso são aqueles eventos populares. Eu duvido que a gente tenha eventos
com grandes artistas internacionais nesse primeiro momento, tá? Mas eu acredito sim que é o momento de valorizar a cultura brasileira e vamos ter espaço para os músicos locais. Eu acho que é isso que as pessoas vão querer, né? E todo evento vai ser um grande evento, porque as pessoas vão estar com saudade, basicamente, de sair juntas, De tudo, né? De celebrar a vida, de se divertir. Então, todo evento, independente do artista, a experiência vai ser muito legal e as pessoas vão valorizar muito mais esse contato físico. Perfeito. Nosso querido João Gomide, lá do Minas, gerente lá do Minas, um cara muito bacana, meu amigo. Tá falando, Samuel, trabalhamos com entretenimento e experiência. Até onde essa fase de lives vai mudar a produção de eventos? Cara, eu acho que não anula. Não sei se vocês se lembram. Primeiro, um abraço aí para o João Gomide, um grande ator aí desse processo do entretenimento, tá lá no Minas. E a gente tem discutido bastante isso, né? Se vocês vão se lembrar, mas grandes festivais como o Tomorrowland, o próprio Lollapalooza, sempre foram transmitidos com lives online, etc. Isso não é uma novidade, né? O que eu acho que vai acontecer é que as pessoas vão reaprender e muita gente que não conhecia a ideia das lives vão começar a consumir. Mas eu acho que é a mesma história daquela coisa, né? Ah, a televisão vai matar o rádio e a gente vê que o rádio está cada vez mais forte. A gente percebe que são canais novos, a gente tem um público muito maior de pessoas querendo consumir conteúdo e eu acho que vai ter espaço para todo mundo no final. Então, eu não acho que muda muito a experiência, eu acho que aumenta muito mais o tipo de entretenimento. Em casa, mas nada vai substituir a emoção de estar num grande jogo, a emoção de estar num grande festival, por exemplo. Maravilha. O Kiko Gravata, na verdade, não é uma pergunta, só parabenizar o Samuel pelo trabalho impecável, a pessoa de índole e parceria que é. Em breve, tenho certeza que tudo se restabelecerá. Valeu, obrigado, Kiko. O Kiko é um grande parceiro, né? Está à frente aí do grupo da Na Sala, fazendo grandes eventos também. E eu também quero destacar que é um dos grandes apoiadores aí que estão por trás do Fome de Música, né? Então, parabéns para o Kiko também, que nesse momento que está todo mundo preocupado em como vai fazer para pagar o salário dos funcionários, vocês se mobilizaram para ajudar muita gente que está passando fome. Então, parabéns para vocês também. Maravilha. O senhor Mansur, mas você acha que isso será um processo gradativo ou haverá uma avalanche de eventos? Olha, sinceramente, eu não acredito numa avalanche de eventos. Porque o evento, para ele ficar de pé, ele depende de duas coisas primordiais. Uma é o patrocinador, a outra é vender ingresso. Né? Num espaço que a gente tem de crise econômica, das pessoas querendo muito ir, né, ao contato físico, aglomerar depois de um tempo de hibernação, as pessoas vão estar também sem dinheiro, né, e tem essas barreiras do patrocinador também. As empresas pisaram no freio na comunicação de um jeito, porque elas estão esperando ver o que vai acontecer, quanto tempo esse inverno vai durar. Né? Então, o que eu acredito é o seguinte, as pessoas que têm hoje o ingresso na mão, por exemplo, o show do Metallica, as pessoas que já compraram o Vila Mix, esses ingressos vão valer ouro. Porque esses eventos estão garantidos de acontecer. Provavelmente, alguns produtores não tenham mais a coragem de lançar um novo evento no mercado, porque sabe que o dinheiro está mais curto, né? Ou porque sabe que o desafio é maior. Mas eu também acredito que o que vai acontecer é produtores que faziam eventos separados se aglutinarem e serem sócios no evento, né, para crescer aquela número de atrações. Então, acho que o que vai acontecer e já está acontecendo no mercado, se falar bastante, para que eventos que antes eram separados virem grandes festivais, por exemplo, e atendam um público maior. Bacana. O Esteves Cadu perguntando exatamente sobre o show do Metallica. Remarcou para 20 de dezembro. Deve ser adiado novamente? Cara, eu acho que não vai ser adiado, porque eu realmente gostaria muito de receber esse show do Metallica aqui esse ano. Para vocês terem ideia, o Mineirão todos os anos parava por volta do dia 20 de dezembro e ficava um mês em tratamento de gramado. Então, final do ano, a gente tinha aquele monte de jogo corporativo, etc. O que eu acho que vai acontecer esse ano é mudar a sazonalidade. Aquele momento que a gente tinha de todo mundo parar para o Natal, isso não deve acontecer esse ano. Vai ser como se fosse, sei lá, setembro, outubro, dezembro, mas nós vamos estar em dezembro. Tá? Então, o que eu imagino que vai mudar é um pouco desse hábito. Provavelmente, férias escolares podem ser suspensas. As pessoas que estariam de férias nesse período provavelmente não vão estar. Então, o que a gente está preparando para esse ano no Mineirão é
pela primeira vez, uma grande festa de Réveillon. Estamos preparando aí, como já foi dito pelo futuro possível presidente do Cruzeiro, Serginho, uma festa do centenário do Cruzeiro no dia 2 de janeiro, que é que é a data do centenário. Então, a ideia é que o Mineirão não pare nesse período, né? O gramado já vai estar impecável, descansado esse período todo sem jogos, e a gente mantém, então, uma seleção de eventos para que a gente consiga tirar um pouco desse atraso. Maravilha. O Ricardo Alves está aqui, ó. Excelente a pergunta do João Gomide, resposta no mesmo nível do Samuel. Ah, muito bom. O Ricardo é um grande amigo, professor da PUC, está nessa área de gestão esportiva e deve estar passando várias dicas e aprendizados para os alunos deles aí da área esportiva. Né? Realmente é um momento de aprendizado. Maravilha. A Gabi Santos está perguntando, no cenário de hoje, muitas pessoas estão levando os eventos para o online, sem pensar na experiência. Como você acha que podemos continuar a gerar as conexões sem deixar as experiências de lado, né? O Customer Experience de lado? Sem dúvida, os eventos híbridos já são uma tendência, né? Então, o que são os eventos híbridos? As pessoas do marketing digital fazem isso com maestria, né? Eles lançam um evento, depois que o evento lota, as pessoas abrem para as pessoas fazerem inscrição online e aí tem uma transmissão ao vivo, etc. Eu acho que isso deve ampliar. Por quê? Eu ouvi outro dia uma frase interessante, que todo mundo achava que o seu gerente de TI seria responsável por fazer a transformação digital da sua empresa. E quem fez isso foi o Covid, né? Foi a Covid digital. Então, assim, isso muitas pessoas, eu tenho tias que nunca tinham entrado no Instagram e agora estão no Instagram, estão vendo lives, né? Então, a gente vê isso até nas propagandas, né? Os bancos estão explorando isso muito bem, colocando as pessoas de terceira idade, né? Olhando para os aplicativos, entrando. Então, eu acredito que existe uma mudança comportamental e ela precisa ser observada e aproveitada pelos produtores de eventos, né? Então, a gente tem que tentar quebrar essa barreira do online e offline, né? Um dos nossos projetos do Ibirapuera, né, o que a gente traz de inovação para o parque, é exatamente isso. É fornecer para as pessoas uma experiência em que ela perde essa barreira do que está online e o que está offline. Então, a pessoa está no parque, ela pode estar fazendo uma corrida no parque e ela está ali sendo traqueada pelo seu aplicativo, que mostra velocidade, etc. A gente pode tentar criar esse tipo de solução também para os eventos, né? Muito legal. O Elvés está perguntando, você acredita que as pessoas já têm consciência que o pós-quarentena, a vida estará em marcha lenta ou as pessoas não têm essa noção? O Elvés, essa live está prestigiada, hein? Até não o Elvés, obrigado pelo prestígio. Paulinha da Scase, João Gomide, José Felipe Diniz lá da Urba, só a gente de extremo garbo e elegância. Só gente bacana, tô vendo a Janine aí também. Bom, Elvés, respondendo a sua pergunta, eu tenho certeza que as pessoas não têm ideia. A maioria das pessoas está achando que elas deram um pause na vida depois do carnaval e aí depois do pós-Covid elas simplesmente vão dar o play e a coisa vai voltar. E não é bem assim. O mundo pós-Covid é um mundo completamente diferente daquele que a gente deixou. Quem pode curtir o carnaval de BH, parabéns, porque aquele mundo que a gente deixou ali não volta tão cedo, né? Então, essa consciência é muito difícil da gente desenvolver, né? Então, a gente tem que buscar quais são as formas. Óbvio que a gente não pode fazer uma previsão apocalíptica de fim de mundo, que as pessoas surtam, né? Mas claro, a ideia é que nós vamos ter um mundo que vai voltar em marcha lenta. É por isso que eu falo, quem tem um ingresso hoje na mão de um show já comprado, esse ingresso vale ouro. Porque esse produtor ele tem um compromisso de te entregar. Assim como quem tem uma viagem de um pacote comprado, vai ter também essa oportunidade. E provavelmente os preços serão completamente diferentes nesse mundo pós-Covid, né? Então, é impossível prever o futuro, mas a gente sabe que hoje as pessoas não têm consciência do que vai ser pós esse efeito de pandemia, de isolamento, e a gente também não tem como prever como é que vai estar essa economia. Com certeza. Samuel, você morou quanto tempo em Londres? Olha, eu trabalhei para o governo britânico durante 4 anos, né? Eu trabalhei no Londres 2012, né? Do Jubileu da Rainha, aí peguei Londres 2012 e meu projeto lá era de legado olímpico. Mas eu ficava baseado em São Paulo. Morando em Londres, eu fiquei 6 meses quando eu fui head do marketing global da Grã-Bretanha. Bacana. Com certeza, naquele momento, você gerou um networking internacional, né? E o que você tem visto? O que museus, estádios,
opções, locais de evento, tem feito nesse momento, principalmente quando a gente olha para Ásia e Europa, eles já estão um pouco à frente na questão do coronavírus, né? Os impactos já foram, as curvas estão diminuindo nesses lugares, né? O que Claro. você tem visto em relação aos eventos, lazer e entretenimento lá com eles? Basicamente, o que a gente percebe é que as marcas estão tentando manter as conexões afetivas até que tem com esses seguidores, né, dessas marcas. Então, a gente percebe, por exemplo, museus fazendo movimentos das pessoas recriarem os quadros em casa, que tem sido uma coisa super interessante. Quem não conhece o Getty Museum de Los Angeles fez isso. Super recomendo entrar na página. Tem peças hilárias, então, das pessoas recriando aquelas obras de arte com o que tem em casa, né? Então, a ideia é tentar reproduzir a experiência que você tem dentro daquela marca, daquele conceito, daquele contexto, dentro da sua casa. Assim como as lives dos artistas têm sido também uma tendência, tem outras marcas fazendo coisas para crianças, né? Então, elas geram modelos online que você pode imprimir na sua casa e fazer esculturas, fazer dobraduras. Esse tipo de lazer em casa tem sido uma tendência para que as marcas não percam esse link emocional com seus seguidores, né? Para que assim que esse mundo volte ao normal, se é que ele volta ao normal, do jeito que a gente conhecia, as pessoas não percam essa conexão e essas marcas continuem sendo lembradas. É isso que é importante nesse momento, né? Então, ao Mineirão simplesmente não fechar as portas, né, e provocar esse tipo de vínculo emocional, projetando as frases, por exemplo, de agradecimento, acendendo o Mineirão de verde em homenagem aos profissionais de saúde, é também uma função do marketing, né, de manter essa marca viva e presente no coração das pessoas. Muito legal. O Ângelo Paratleta está perguntando: sou atleta do futebol de amputados em BH e gostaria de saber se o Mineirão tem como proposta a inclusão do paradesporto como forma de entretenimento para a sociedade. Muito bacana a sua pergunta. A gente tinha até programado para esse ano, não sei se foi contigo que falamos, mas a ideia seria mesmo promover um jogo no final do ano, desses jogos de dezembro que a gente faz para amputados. Mas falando um pouco desse tema, nós iniciamos esse ano um projeto com o Davi César. Depois vocês entram no perfil dele, é um cara espetacular. Ele tem uma doença rara e ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Parece que só 6 pessoas no mundo têm essa síndrome e ele é um cara que nos ensina todos os dias. E quando eu contratei o Davi, eu não sabia que ele tinha qualquer deficiência. Eu só contratei o Davi porque ele fez um trabalho espetacular no Festival Sarará e eu queria que ele implantasse aquele projeto de acessibilidade no Mineirão como um todo, para todos os eventos e para todos os jogos. Então, a ideia da inclusão, né, e acessibilidade no Mineirão era uma das forças para esse ano, e esse trabalho continua sendo feito agora em planejamento, né? Então, as pessoas continuam trabalhando, nós estamos criando um guia para que todos os produtores sigam um novo modelo, um novo padrão, para que todos os eventos sejam acessíveis, não só o futebol, mas também os eventos culturais. Muito legal. Paty Filizola dando oi aqui, o Senior Fit, André está aí também, Grande Demis, Juliano, Roger, muita gente nos acompanhando aqui, doutor Samuel. Vou tomar uma aguinha, né, que é bom. Eu estou na água com limão para ver se a gente dá uma balanceada aqui, porque está engordando nessa quarentena. Nossa, não fala não. Eu sou muito otimista, acho que vai ter muito aprendizado, né? Eu acredito numa sociedade melhor depois disso tudo. A questão do teletrabalho, do home office, da produtividade, do trabalho colaborativo, mas que não exige a presença física. Acho que tem muitas coisas positivas, mas realmente vão ser tempos complicados, né? Ainda mais se a gente realmente demorar muito mais, né? Nós também lá colocamos algumas pessoas de férias, estamos fazendo o que é necessário para tentar manter o time, mas depois de 2, 3, 4, 5 meses é complicado, né? Ô, Luiz, mas você falou uma coisa super interessante, que é o seguinte: eu escrevi um artigo recentemente, publiquei no meu LinkedIn, e depois ele saiu, se não me engano, no jornal O Tempo, que se a gente olha para trás, para a história, grandes invenções que melhoraram muito a nossa vida, deixaram a nossa vida muito mais confortável hoje, foram feitas durante períodos de restrição da liberdade, né? Ou nas grandes guerras, ou o período de peste, né? A gente teve a peste
a peste negra que dizimou uma galera na Europa, etc. Chegou no Brasil também. Então a gente tem a invenção do raio-x, depois a própria radioterapia, né, que hoje é capaz de curar determinados tipos de câncer. A gente tem a própria popularização do relógio de pulso, né? Então, na história do relógio de pulso, a gente tem aí Santos Dumont, né, com Cartier, fazendo uma parceria para inventar o relógio de pulso. Nasceu com o suíço, mas o que popularizou mesmo foi uma guerra. Então, o próprio computador, quem não assistiu ainda, recomendo o Jogo da Imitação, acho que está até no Netflix, dá para ver. Muito fala bom. da história do Alan Turing, né, na batalha contra o Hitler, tinha que desvendar a Enigma, que era a máquina que era toda criptografada. Eles inventaram ali o que é hoje os computadores. A gente não consegue fazer essa live, por exemplo, se não tivesse tido essa invenção na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, acho que tem vários aprendizados. Eu acho que a gente nunca teve, na história recente, tantos cientistas pesquisando sobre uma doença, né? Com um alinhamento global, pesquisando os mesmos tipos de remédios, os mesmos tipos de terapias e outros produtos que tem em cada país. Então, eu acredito que, com certeza, com essa união científica, várias coisas vão surgir muito além da cura ou a vacina para a Covid-19. Então, a gente tem que olhar o lado positivo dessas invenções. A história nos explica isso, nos ensina isso, diversos exemplos, o que dá para a gente pensar um pouco positivo, de que a gente pode esperar um mundo melhor daqui a 1, 2 anos, quando essas inovações vierem à tona. Muito legal. Na semana passada, nós entrevistamos o Dr. Daniel Ribeiro, que é epidemiologista lá do Laboratório São Paulo, e ele falou, olha, uma vacina, em média, demora 2 anos para ser colocada no mercado. Mas com toda esse mutirão, é possível que a gente consiga em menor tempo. Isso é uma coisa bem bacana, né? Eu estava lendo também um artigo no LinkedIn falando que vários das grandes empresas de hoje, Salesforce, o próprio Instagram, o próprio WhatsApp, surgiram na crise de 2008, 2009. Então, é um negócio muito bacana, né? Exatamente. Tem aqueles clichês, né, que crise é igual oportunidade, mas no final das contas a gente percebe que a gente precisa se reinventar. Estou vendo aqui a pergunta da Fernanda. Aliás, um beijo, Fernanda, saudade de você. A gente trabalha com eventos, né, e de aglomerar pessoas, e a gente ainda não sabe o que vai fazer. Então, essa pergunta de $1 milhão, né? Como a gente vai fazer para repor essas receitas? Nos nossos cálculos, o Mineirão aí vai ter um retrocesso de cerca de 4 anos. Para terem ideia, se o Mineirão cresceu 25% ao ano de 2015 a 2019, a gente vai ser metade do tamanho que a gente era. A gente deve voltar para o que a gente era em 2015, muito em função do que a gente já produziu entre janeiro e março desse ano, né? Que foram 3 meses incríveis para o Mineirão antes dessa crise toda. Então, essa é a pergunta de 1 milhão de abraços, eu diria. Não é nem 1 milhão, né? Pelo impacto econômico do Mineirão, é uma pergunta de 1 bilhão, né? No caso. Eu acho que está por aí, porque no final das contas, eu acho que também, né, os abraços estão valendo mais que o dinheiro hoje em dia, né, gente? Então, é verdade, é verdade. Mas Adriana assim, Miranda está aqui para isso. Concordo. A Adriana Miranda está aqui com a gente, a Fernanda você já falou. Muito bacana, gente. Estamos chegando ao final da nossa live. Agradecer demais ao Samuel. Nossa, cara, você é conciso nas respostas e tão completo, né? Eu gostei demais, eu brinquei com você lá no WhatsApp, falei, pô, vamos fazer uma live sobre o que você escreveu lá no LinkedIn. Mas realmente você não é um historiador, né? Mas você Exato. fez um levantamento histórico analisando desde lá da gripe espanhola, né? Falando exatamente o que você falou de Primeira e Segunda Guerra Mundial. E assim, nosso mundo está muito mais globalizado, né? É claro que as informações chegam de maneira muito mais rápida e as pessoas, inclusive, ficam muito ansiosas com isso. Mas se a gente começar a olhar a história, é o seguinte, toda crise geram-se oportunidades, geram-se novas histórias, né? E é porque a nossa geração nunca viveu algo tão impactante, né? Sem dúvida, eu acho que... Mas assim, eu falei outro dia que dá muito trabalho viver um momento histórico, né? A gente não queria... A gente preferia só ver nos livros mesmo, né? Mas assim, exatamente. Certamente sairemos mais fortes. Eu acho que eu tenho fé de que sairemos mais solidários também. Eu acho que esse vírus veio para testar nossa solidariedade. Esse é o momento da gente se unir mesmo, da gente conversar mais, da gente escutar mais. E eu estou vendo isso acontecendo no... Oi.
Opa, voltou? Voltei. Voltou. Desculpa. Olha, até Anderson Noise conosco. Cara, Anderson Noise, eu fui lá em 1998, 99. Você sabe que o Noise já fez uma música para o Mineirão, né? No aniversário do Mineirão de 52 anos, a trilha foi do Noise. Todo mundo esperava um sertanejo, a gente foi de Noise. Nossa, sensacional. Eu ia nas raves lá na Praça da Estação, meu amigo. Não tinha nem museu lá ainda. Meu Deus. Você sabe que quem me levava para o eletrônica era a Adriana Miranda, que está aí na live, né? A Adriana me levava para o festival eletrônico. Ah, mentira. Lá no Parque Municipal. Era incrível. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Elvésio, Renata, Anderson, Obrigado Dri. mesmo. Obrigado demais. Para a gente terminar, o Samuel, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante, deixar uma mensagem final para o pessoal e, mais uma vez, te agradecer demais. Falando para a galera que, assim que terminar, a gente compartilha aqui no Instagram. No final dessa semana vai estar lá no YouTube da LZ, LZ Marketing Negócios. E amanhã a gente recebe o palestrante, consultor de vendas, Rodrigo Dabes, que vai falar sobre neurovendas. Eu acho que a mensagem para todo mundo eu sei que está desesperador para quem trabalha com hotelaria. Estou vendo aí o Guilherme Mendes, da Rede Accor, que está com vários hotéis fechados. Estou vendo a galera de eventos aí, né, que está desesperada, precisando trabalhar. Mas esse é o momento mesmo de ficar em casa, né? A gente está convivendo com um inimigo invisível. Nós não temos ainda um antídoto para esse vírus, para essa crise. Então, a gente precisa seguir a ciência nesse momento, né? E a gente pode rezar, a gente pode ter fé que as coisas vão passar, mas nesse momento a gente precisa seguir o que os especialistas e os cientistas que param a vida deles para estudar esse assunto recomendam. Então, a recomendação atual no mundo inteiro é ficar em casa. E quanto mais rápido a gente ficar em casa, por mais, né, a gente abranda essa curva e talvez a gente volte a se abraçar em breve. Maravilha. Muito, muito obrigado. Até uma próxima live. Aliás, é o seguinte, nós vamos fazer um webinar aí com o Samuel, com alguns convidados. Em breve a gente divulga. Obrigado, viu, Samuel? Boa semana. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.